O assunto agora é o mercado de apostas de cota fixa, que recentemente regulamentado aqui no Brasil, já começa a mostrar impacto significativo na economia da região Nordeste. Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável revela que o setor pode injetar mais de 3 bilhões de reais na economia nacional, gerando empregos qualificados, arrecadação tributária e fortalecendo cadeias produtivas ligadas à tecnologia, ao esporte e ao entretenimento. E hoje, a região Nordeste reúne 14 empresas ativas e 37 marcas autorizadas. Para entender melhor esse cenário, os desafios da regulação e os riscos do mercado ilegal, aí que está o detalhe. Nós vamos conversar agora com André Guelfi, que é diretor conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. André, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês para poder conversar sobre esse mercado tão interessante que acaba de ser regulamentado no Brasil e passa por grandes desafios. André, esse estudo aponta que o mercado regulamentado de apostas pode injetar esse valor que eu acabei de falar, 3,3 bilhões na economia nacional. Quais fatores explicam esse forte efeito multiplicador aqui na região Nordeste, onde nós estamos agora? Olha, o Nordeste ocupa uma posição de destaque na evolução do mercado regulamentado no Brasil. Como você bem colocou, são 14 empresas estabelecidas no Nordeste, nós temos um hub de desenvolvimento aí de tecnologia e de prestação de serviço nessa economia tecnológica, né, moderna, e nós vemos com muito bons olhos, porque esse mercado ele emprega formalmente pessoas com qualificação destacada. A média de salários é quase o dobro da média de salários brasileira, e nós entendemos que isso tem um efeito multiplicador na economia e, consequentemente, na dinâmica social do Nordeste brasileiro. Baseado nesse número, André, 14 empresas ativas e 37 marcas autorizadas a operar aqui na região Nordeste, esse número tende a crescer? Tem espaço para novos players no mercado regional? Olha, o grande desafio que nós temos é o combate ao mercado clandestino, que hoje representa 51% do mercado nacional. Infelizmente, essa é a nossa realidade no momento. Nós podemos ver o copo meio cheio, né? O mercado se regulamentou em janeiro, a gente já tem metade do mercado formal acontecendo através das empresas estabelecidas no Brasil, né? As empresas que têm o domínio .bet.br, e a gente entende que para que esse mercado possa, de fato, prosperar e novas empresas reguladas triunfarem, inclusive na região Nordeste, é fundamental que o combate ao jogo clandestino aconteça, para que a gente possa, de fato, ter viabilidade econômica para essas empresas que estão estabelecidas no Brasil, geram emprego, pagam impostos e benefícios sociais para o Brasil. Agora, André, como é que o usuário ele pode identificar que está apostando numa empresa confiável e numa empresa regulamentada? Essa pergunta é muito boa, é muito simples. Se o site da empresa é .bet.br, essa é uma empresa autorizada no Brasil. Se não for .bet.br, é um bode na sala, né? A gente está falando de uma empresa que não tem uma autorização e você está sobre o risco de, inclusive, não receber os prêmios quando ganhar. O setor hoje, André, é o maior patrocinador do futebol brasileiro. Segundo dados, são mais de 1 bilhão em patrocínios masters. Qual a importância desse apoio para a sustentabilidade financeira até dos clubes, não é isso? É fundamental, né? Hoje a gente tem uma situação, como você bem colocou, os clubes sendo patrocinados pelas bets, a gente está falando de valores em patrocínios master que multiplicaram por aproximadamente 4, segundo o panorama apresentado pela consultoria econômica, pela LCA, que foi contratada pelo Instituto, e a gente tem todo esse patrocínio sendo feito pela iniciativa privada, né, pelas bets. Há 10 anos atrás, esses patrocínios eram muito menores e eram feitos com dinheiro público. Hoje é dinheiro privado, o valor é muito mais alto, e a gente está vendo as consequências disso, né? A performance dos clubes brasileiros aí nos torneios internacionais é destacada, né? Você vê a final da Libertadores esse ano, 2 times brasileiros, isso é recorrente nos últimos anos. A gente atribui uma parte importante do sucesso do futebol brasileiro ao patrocínio das bets. Você estava falando aí sobre a segurança e indicando aqui para o nosso ouvinte como é que se reconhece uma empresa confiável. Agora tem as exigências que são regulatórias, a identificação do CPF,
o tal do reconhecimento facial, o domínio.bet que você falou, ou seja, tudo isso contribui para a segurança do consumidor, não é isso, André? Exatamente. E quando um apostador escolhe um .bet.br, ele está basicamente escolhendo, escolhendo a segurança, escolhendo o interesse social, né? Num ponto .com, você está, de certa forma, viabilizando uma atividade clandestina que muitas vezes por trás tem o crime organizado. Como é que está aquela questão, André, da proibição de bônus de entrada, que alterou praticamente essa dinâmica da atração de novos usuários? Como é que tem sido aceito essa mudança pelas empresas? Essa é uma realidade do ponto de vista regulatório, né? O regulador tem entendido que o bônus ele traz um incentivo exagerado do ponto de vista comercial para uma atividade que é recente no Brasil. Essa limitação ela existe e os operadores regulados têm que ser criativos aí para trazer a sua mensagem sem dispor desse bônus de entrada. E é o que elas vêm fazendo, né? Aprimoramento nas suas plataformas, experiência nos mercados oferecidos, nos jogos oferecidos, na qualidade do atendimento, não dispondo de bônus que estão proibidos, estão trabalhando com o que está disponível para oferecer uma boa experiência para o apostador brasileiro. Analisando aqui, essa lei é de 2023, não é isso, André? Lei 14.790. Sim, Ou seja, mudou o ambiente de negócios, ou seja, e deu mais segurança para quem investe, inclusive, no setor de taxas no Brasil. sim. A lei é de 2023, a infrarregulamentação, né, as portarias que foram estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, foram publicadas durante o ano de 2024, e dia 1º de janeiro de 2025, finalmente, as empresas brasileiras começaram a operar, fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda, sendo monitoradas 24/7, pagando seus impostos, empregando no Brasil, são os números que você comentou aqui no começo da nossa entrevista. Agora, André, para que toda essa estrutura funcione, precisa-se de gente altamente capacitada, profissionais em tecnologia que conhecem toda essa estrutura. Como é que estão esses programas de capacitação e formação, principalmente aqui na região Nordeste? Como é que vocês estão acompanhando? Porque a cada dia se precisa de mais gente capacitada para isso. Olha, diante do que a gente comentou sobre a dinâmica do mercado e os investimentos que estão sendo feitos para viabilizar esse mercado no âmbito nacional, existe muito investimento sendo feito no âmbito das empresas, na formação dessas pessoas. Esse mercado é novo e o Brasil não estava preparado para ele. Então, existe muita capacitação sendo feita no âmbito das empresas, né, desenvolvedor de software, engenheiro de dados, gestão de risco na questão das apostas, profissionais de marketing, principalmente de marketing digital. A indústria de serviços muito pujante, o ecossistema se desenvolve ao redor disso, e a gente tem os estados do Nordeste aí com papel de destaque dentro desse segmento, que é muito positivo para o Brasil. Agora, André, só fazendo aqui a identificação, se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, esse André Guelfi, ele é diretor conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Olhando agora para os próximos anos, André, qual é a projeção de vocês para o crescimento do mercado e principalmente a contribuição para o desenvolvimento econômico e social de um país como um todo, não só aqui da região Nordeste? Olha, a gente tem dentro do Instituto a missão de combater o mercado clandestino e promover o jogo sustentável. Eu acho que as duas iniciativas andam de mãos dadas, né? Para que esse mercado prospere, que a gente gere empregos, para que a gente tenha de fato uma atividade de entretenimento, porque aposta é entretenimento, não é investimento, não é meio de você ganhar a vida, é fundamental que a gente combata o jogo clandestino e que a mensagem do jogo regulado ela chegue ao usuário, chegue aos nossos ouvintes, né? Entretenimento tem que ser consumido com a devida responsabilidade, dentro das possibilidades de cada família, de cada indivíduo, e a gente entende que se o governo fizer a parte dele com relação à fiscalização do movimento que acontece no mercado clandestino, a gente tende a ter, de fato, uma dinâmica mais saudável do que a gente, infelizmente, está vivenciando hoje, porque a gente ainda vê muita propaganda enganosa, vê muito oportunista nesse mercado, tem muito lobo em pele de cordeiro trabalhando nesse mercado e a gente precisa combater isso da melhor forma possível. O Instituto
faz o que está ao alcance para conscientizar não só a sociedade, através de campanhas, mas também o próprio regulador e o governo com relação às ações que devem ser tomadas para coibir o jogo clandestino no Brasil. E só reafirmando o que você falou agora no começo da entrevista, muito cuidado com os sites falsos, né, André? Exatamente. Se é .com, se não é .bet.br, está te oferecendo um bônus, fica fora. Perfeito. André Guelfi, diretor, conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um bom dia para todos. Obrigado, então.